Vinícius Júnior é um dos destaques hoje de vários meios de comunicação aqui na Espanha. O Vini foi titular ontem no jogo contra o Atlético de Bilbao e novamente foi o jogador que recebeu mais faltas em campo. Eu estava olhando aqui, 6. O Vini é o jogador que mais faltas recebe de todas as grandes ligas europeias. Ele tem uma média de quase 4 faltas por jogo, é 3,6, se eu não me engano, por jogo. O Neymar, por exemplo, que é um jogador que recebe muitas faltas, tem 3,4, um pouquinho menos, sendo que o campeonato francês é considerado mais duro e mais agressivo do que o campeonato espanhol. E o Vinícius Júnior tem ficado em campo muito irritado com as faltas duras que ele tem recebido e muitas que ele se queixa da arbitragem não apitar, né? As faltas em relação ao Vini. O Vinícius está vivendo ambientes de hostilidade mesmo aqui no futebol espanhol, já faz bastante tempo. Na verdade, desde quando ele chegou, o Vini sempre teve que lidar com diversos casos de xenofobia e de racismo. E muitos casos de racismo, eles ficam apenas no diz que me disse. A gente não vê uma punição, a gente não vê algo mais duro, algo mais sério, algo mais efetivo para combater esses casos de racismo. E eu acho que isso é um dos pontos também que faz o Vinícius ficar muito irritado. Ele é um alvo hoje, ele é um alvo dentro de campo, ele é um alvo fora de campo, ele é um alvo praticamente todos os estádios que ele vai, só por ele estar em campo ele já é vaiado. E é uma situação muito complicada. Ontem, depois do jogo, o Ancelotti, eu não sei se o pessoal tem aí a aspa do Ancelotti, o Ancelotti foi questionado sobre o Vinícius, porque ele tirou o Vinícius Júnior de campo. Esse é um trecho das aspas do Ancelotti, tá? A fala é muito maior. O Vinícius é um grande jogador, eu falei para ele ficar focado no jogo, porque perguntaram para o Ancelotti se ele tinha conversado alguma coisa com o Vini, que a gente viu ele falando vários momentos, até o árbitro em um momento falou, e o Ancelotti veio e disse, fala comigo, fala comigo. E é verdade que todos pressionam muito os Vinícius, os rivais, dando pontapés, dando chutes, a torcida rival e às vezes até o árbitro. A gente quer mais respeito por parte de todo mundo com o Vinícius. Inclusive, depois a gente viu o Vini tirando a camisa, entregando uma camisa para um torcedor do Atlético de Bilbao ontem. Enfim, é uma situação que ela existe, essa hostilidade ao Vinícius Júnior. E eu fiz uma entrevista no sábado com o Jorge Valdano, que é uma das pessoas mais autorizadas para falar de Real Madrid aqui na Espanha, porque ele foi jogador, ele foi técnico e ele foi gerente, diretor de futebol do Real Madrid, sobre exatamente isso, sobre o Vinícius ser um dos grandes alvos hoje, dos rivais dentro de campo e também da torcida fora dele. A gente vai escutar agora o Valdano. Sí, pero es el precio a pagar por la celebridad. Aquí no ponen una alfombra roja para que te transformes en uno de los mejores jugadores del mundo. Hay que salvar dificultades y él tiene que hacer un esfuerzo de concentración para no dejarse distraer por ese tipo de actitudes que muestran los rivales. Tiene una personalidad que yo he visto muy pocas veces en mi vida, una gran determinación. Él establece en cada balón que toca una especie de desafío con su marcador. Y aunque pierda 5 desafíos seguidos, al sexto va con la misma fe y eso tiene un enorme valor competitivo, ¿no? Eso lo hace un jugador digno del Real Madrid, que tiene fama de ser un equipo que nunca se rinde, ¿no? Aí, escutando um pouquinho as palavras do Valdano e vendo esse pedido de respeito que o Ancelotti fez ontem na entrevista coletiva, queria a opinião de vocês, Fred e Formiga, sobre essa situação toda envolvendo o Vinícius Júnior, principalmente no recorte dessa temporada com o Real Madrid. Cara, o meu comentário é rápido aqui para deixar para o Formiga complementar. Cada coisa é uma coisa, né? Assim, se o adversário está batendo, a responsabilidade é da arbitragem de lidar com essa questão. Se a torcida está pegando no pé dele de maneira não criminosa, é papel do Vinícius ter concentração para não deixar isso interferir no jogo dele. Mas quando ele vê sucessivamente torcedores de clubes espanhóis, Atlético de Madrid, sendo racistas e não punidos por La Liga, aí é pro Javier Tebas vir ao microfone e explicar por quê.
enfim, para entender por que não é criminal um caso desse, e não é nem punido nem no âmbito esportivo, né? Esse é o ponto. O que o futebol espanhol vai fazer para mudar isso? Então, assim, porque eu acho que não dá para falar do que vem acontecendo com o Vinícius e contra o Vinícius sem passar pelo racismo. Ele fez post várias vezes sobre isso de maneira muito corajosa para se colocar contra isso. Então, E parece que quanto mais ele faz, mais ele apanha, porque ele vira o mimimi, né? É o mimizento. Essa aqui, galera se fosse aqui no Brasil, ele ia estar sendo chamado de mimizento, de lacrador, de não sei o quê. Ele deveria ser uma bandeira respeitada de uma luta contra algo, e ao invés de virar uma bandeira, ele vira um alvo. Exatamente. Exato. Então não tem como discutir isso, na minha visão, sem passar pelo caso de racismo e pelo racismo sucessivo que o Vinícius tem que aguentar. E a omissão das autoridades do futebol espanhol e da Espanha, até certo ponto, porque é crime, de tomar uma atitude em relação a isso. Porque, cara, é um absurdo. Me parece que se a Espanha, por um lado, a gente traz um caso aqui de outro tipo de crime, sendo vanguardista em como combatê-lo, me parece que a Espanha está em outro século em relação, e o futebol espanhol também, em relação a esse tipo de crime. E acho que a gente precisa lembrar também que existe um movimento aí, porque quando a gente fala que as coisas se misturam, né? Não só o Brasil, o mundo todo vive um momento de alerta com situações mais extremas, e situações extremas que usam o discurso do eu falo mesmo, eu sou autêntico, eu sou não sei o quê, como se não houvesse mais barreiras para eu expor até as mais nojentas ideias, né? E aí a Espanha tem uma questão, existe um movimento político mais extremista que cresce na Itália, cresce na Alemanha. A Alemanha está em sinal de alerta já tem um tempo. Na Itália ganhou uma mulher que é declaradamente uma pessoa bem extrema e tal. A Espanha vive tentando conter, negociar e ver o que acontece. Mas hoje a minha impressão, porque, vamos lá, o jogo do Vinícius, ele não é um jogo provocativo, ele pode ser até provocativo, a natureza do jogo dele pode até provocar, porque o objetivo é o drible, mas ele não é um jogador desrespeitoso, ele não é insolente, ele não dá entrevistas polêmicas, o Vinícius não é um cara que fica dando, ele não é um personagem como, sei lá, o Ibra, que é um personagem que se joga para os leões, né? Ele dá a cara a tapa, ele não é um personagem como o próprio Neymar, que eu acho que é bem mais provocativo nesse sentido. O Vinícius, ele paga o preço de ser ele por ele próprio. Assim, ele não pediu nada disso, ele não faz isso. No jogo com o Atlético, ele até quando tá vaiando, e é uma embaixadinha tão discreta, cara, só para avisar que, ó, eu não vou ceder. Ele faz 2 negocinhos, devolve a bola, mas não é nada provocativo. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, tinha um jogo muito mais moleque no sentido provocativo, e ele nunca passou por isso na Espanha, porque eu acho que o momento do mundo era outro. Talvez o Ronaldinho Gaúcho, hoje, ele ia sofrer esse tipo de ataque que o Vinícius sofre. E aí cabe a quem tem o poder rebater para falar, não pode, dessa linha não vai passar. E La Liga não está dando esse recado. Os torcedores estão testando La Liga e La Liga está permitindo. Os programas, como aconteceu recente, eles estão testando a tolerância do espanhol com o tema racismo, e a Espanha está falando, ó, tudo bem, vai. E aí é só o Vinícius que tem que lidar com isso, e o próprio Real Madrid, né? Nem os outros clubes enquanto instituição. Não tem um movimento na Espanha como rolou na Inglaterra, por exemplo. Porque eu acho que se esse papo rola na Inglaterra, já a resposta da Premier League, dos clubes, já tinha sido diferente. A Espanha, ela tá brincando de ser tolerante com uma parada que não dá para ser tolerante, que é o paradoxo da tolerância, né? Não existe tolerância com o intolerante. E lá a Liga está sendo altamente conivente. Porque, como disse acho que a Tati já explicou, não é racismo não é crime na Espanha. Exato. De forma louca, né? Eles colocam todo tipo de insulto numa mesma categoria. Não há uma divisão de uma coisa que seja mais grave ou que seja menos grave. Tanto que a La Liga diz que ela faz o que ela pode fazer. E o que ela pode fazer é denunciar os gritos, denunciar o que se diz. E a partir dessa denúncia, essa comissão de insultos em geral, que tem o racismo dentro, é essa comissão que avalia se foi ou não. E a partir disso segue o processo judicial.
Então, há um problema hoje, aqui na Espanha, de que o racismo, como ele não é identificado como tal, ele não é levado para frente como tal. E, na minha opinião, assim como a do Formiga, La Liga não faz o suficiente. Ela acha que faz o suficiente, ela denuncia para quem tem que levar pelas vias legais. Mas pelas vias esportivas, que é onde ela pode aplicar alguma coisa, ela não aplica. Mas se os episódios continuam se repetindo... Torcedores, vai acontecer cada vez mais. Os torcedores do Atlético de Madrid foram expulsos pelo clube, mas não aconteceu nada com o clube. Os torcedores do Valladolid, a gente não sabe hoje se foram expulsos pelos Valladolid, mas com o Valladolid não aconteceu nada. Então, não há uma punição esportiva para isso. Enquanto não houver uma punição esportiva, que é onde a Liga entra, não vai mudar nada. E eu acho que respinga no campo, Tati, assim, fazendo... Evidentemente porque que respinga no campo. O marcador do Atlético, o marcador do Villarreal, o marcador do Atlético Bilbao, quando ele escuta aquele coro, e tipo assim, no final das contas, é um efeito manada, o jogador ele joga primeiro para si, né, depois para sua torcida, né, por último ele joga pela instituição. Mas o cara quer ser aceito. Se o ser aceito é ir no embarque da torcida que está marcando um só jogador, que está vaiando um só jogador, se tu é marcador e tu quer ganhar o estádio, assim que o Vinícius pega a bola, tu faz o quê? Porra, vara o Vinícius no meio, porque o estádio vem contigo. E aí tu pega das mais variadas idades, né? O Vinícius já teve treta com todo tipo de marcador diferente. Porra, um cara mais novo ali, ou de média idade, que vê o estádio todo gritando para aquele cara, que ele se torna vilão ali, ele fala, cara, para jogar pros meus, porra, eu vou nele. E aí entra uma questão institucional também da arbitragem, né? A punição de vai tolerar, vai dar amarelo lá na quinta falta, na quarta falta, enquanto isso, vara e o estádio vai junto, né? O estádio vai junto, o estádio vai junto, o estádio vai, o cara acha que, pô, tô bem. No jogo com o Valladolid, que o Vinícius se irrita muito em campo porque ele tá escutando o que a galera tá falando fora, ele vai no árbitro. E a sensação que a gente tem é que a galera pede pro Vinícius se acalmar. Então, assim, o Vinícius tá tentando fazer tudo que ele pode. E ele já viu que a única coisa que ele pode fazer é dentro de campo. Então agora ele pega a bola e dá 2 embaixadinhas, porque é a única forma dele mostrar que ele não tá satisfeito com o que ele tá vendo, porque não existe outra forma. Se ele fala, ele é condenado porque ele fala. Se ele tenta fazer com que os outros vejam o que ele está acontecendo, ele também é condenado por estar se colocando nessa posição. Então, a única forma que o Vinícius tem de falar é no campo. E aí, no campo, ele é um alvo. Ele se tornou um alvo. Porque a quantidade de faltas que o Vinícius recebe é muito grande, porque o jogo dele faz com que a única forma que os marcadores identificam hoje para o Vinícius é fazendo falta. Ok. Mas o árbitro não apita todas as faltas. E a entrevista do Valdano tem um ponto ali em que ele meio que... ele bota tudo no mesmo bolo, né? É que aqui eles colocam tudo no mesmo bolo. Não, eles não ele bota tudo no mesmo bolo ali, porrada, provocação. Quando ele bota e aí automaticamente o racismo vai junto, quando ele bota no bolo provocação, fica é coisa do jogo. E tipo assim, se é coisa do jogo, o Vini que lide com isso. No fundo, o Valdano, assim, se a gente for pegar nas entrelinhas, ele tá dizendo, não, mas ele tem uma personalidade que consegue contornar isso. Porra, como assim, gente? É que aqui há uma cobrança de que o Vinícius tem que ter uma personalidade para não se deixar levar pelo que estão falando fora de campo. Só que o que acontece? Eu acho que no mundo do Ronaldinho, no mundo de antes, no mundo que outros jogadores negros já passaram por esse problema, né? Foram insultados à cara dura, jogaram banana em jogadores dentro do campo. Naquele mundo, eu acho que o jogador ligava uma chave e desconectava, porque ele sabia que não podia fazer nada, não existia um protocolo. No mundo de hoje, existem regras, existem protocolos, só que eles não funcionam, eles não são acionados. Então, o que acontece? O que está acontecendo fora do campo está levando para dentro de campo, e o Vinícius, por mais que ele seja um garoto com uma personalidade muito forte, porque ele é inevitável que, se isso acontece todo jogo, que ele não se sinta abalado. Todos nós nos sentiríamos. Não é o Vinícius que tem que ter mais personalidade. Exatamente. É quem acha que isso é provocação e não racismo que tem que ser retirado do ambiente. Né? Porque se retirar não vai. E não é só na Espanha. É em todo lugar. Inclusive no nosso chat, nesse momento, tem vários. Não são todos, mas tem vários. É um problema que está em todo quanto é lado. O único que não tem que mudar, não tem que andar para nenhum lado, é o Vinícius. O que o Vinícius tem feito é muito corajoso. É muito corajoso.
É muito engraçado querer cobrar mais personalidade contra quem está sendo atacado racialmente, por ser quem é. Tenha Foco mais no jogo. resistência, né? Foco no Foco jogo. no jogo. Como Que assim, foco no gente? jogo, meu irmão? Exatamente. Quem não tá tendo foco no jogo é o cara que tá gritando esse negócio. Então tira ele do jogo, porque além dele Exato. não ter foco no jogo, ele é um criminoso. E sabe o que é muito doido, cara? É que a galera, assim, eu não sei se quem comenta aí, ou assim, que lá na Espanha, se o cara acha que, assim, o racismo, ele precisa ter uma coisa prática, assim, né? Eu preciso amarrar alguém, enfiar, chicotear alguém, ou matar alguém, ou queimar uma pessoa viva para dizer... Cara, o racismo, ele é feito com a boca também. E principalmente, inclusive, né, com gesto de exclusão, de preconceito e tal, de discriminação. E a galera, às vezes, acha que a impressão do que essas pessoas têm da vida é de que crime é como o papo que rolou de ontem para hoje, negócio de BBB, né? Para você ser tóxico, abusivo, tu tem que enfiar porrada na companheira ou no companheiro. Não é assim, não. Existe o abusivo, o tóxico, o feito com só frases, com postura. Eu não preciso encostar na pessoa para fazer um estrago na cabeça da pessoa. Então, eu não sei que mundo essas pessoas vivem, cara. Qual foi a porta que se abriu doentia, onde essa galera entrou e acha que é ok estar nessa sala com a gente, falando essas coisas e não vai acontecer nada. Não, mas é a minha opinião. Porra, foda-se a tua opinião, cara. Ela é um crime. Você não pode ter essa opinião. Ah, mas o cara não vai deixar de ser racista. Então ele fica calado. O não verbalizar já é algum negócio. Ah, não, mas esse cara vai continuar sendo um escroto. Se ele for escroto calado no estádio, já é um avanço. Se ele sentir vergonha de ser escroto, já é um avanço. A questão é que hoje se junta ali 3, 4, 5 escrotos, eles têm orgulho de se dizer escroto, e quando os escrotos são silenciados, eles ainda dizem que é censura. Fala, estamos sendo perseguidos no meu direito de ser imbecil. Porra, não tem como, vai estar tudo muito doido. Eu acho a entrevista do Valdano, uma parte dela ela é muito ruim, porque ela joga pro Vinícius a responsabilidade, não, de criar esta casca, assim. Não, um jogador de Real Madrid, que tipo assim, sabe? Mas eu vou te dizer, é uma realidade da Espanha, tá? Essa fala eu escutei no último mês e de praticamente todo mundo. Aqui há um movimento de que o Vinícius tem que se concentrar no jogo. Eles esquecem tudo que passou, eles esquecem tudo que a gente ouviu e que a gente viu nos últimos meses. Para eles é passado. Agora o Vinícius tem... Gente, não existe uma chave que tu desliga na tua cabeça depois de tu ter sido insultado milhares de vezes por várias pessoas dentro de um estádio de futebol, fazendo o teu trabalho. Isso não existe. Então, assim, é um problema que existe no futebol espanhol e que eu não vejo. Eu achei que com o caso do Vini Júnior, se ia parar para pensar, né? é estrutural, se ia para parar para pensar e sim buscar alternativas que de verdade funcionassem para mudar, e eu não estou vendo isso. Então, assim, eu não sei o que vai ser do futuro, mas, assim, transformar o Vinícius Júnior num alvo, eu acho muito errado e não tem nenhum sentido. Então, o que o Ancelotti fala ontem, não vejo sentido de estar acontecendo isso, porque ele diz no meio da frase que ele não vê, e ele pede respeito pro Vinícius, ele está totalmente certo. Ele não tem sentido o que está acontecendo, exatamente. Eu fico imaginando, assim, o Endrick, a família do Endrick, vendo isso, falando, cara, é para aí que o meu filho vai daqui a pouco, que eu vou daqui a pouco, porque assim, isso vai respingar nele, se daqui para lá nada mudar, o Endrick ser o Endrick, começar a fazer sucesso, o jogo dele que é um jogo agressivo, né, de tentativa e erro e tudo, daqui a pouco isso está respingando no Endrick, e aí o moleque vai olhar e falar, meu irmão, que diabo onde eu vim parar aqui, isso aqui vale não sei quantos milhões de euros, passar por isso aqui. Teve um cara há pouco que falou, pô, Formiga, você tá confundindo provocação de torcida com racismo, que é uma coisa profunda. De novo, as pessoas esquecem, não é provocação. Quando você usa a característica de alguém para tentar diminuí-la e colocar num pote inferior, desumanizar essa pessoa, e isso vale para racismo, xenofobia. O cara chega para mim, aí ele fala, pô, eu não gosto do Formiga. Eu estou aqui dando uma palestra, dando um exemplo, eu não gosto do Formiga e beleza, vou provocá-lo aqui no estádio. Seu nordestino, seu não sei o quê, volta para lá, pau de arara, não sei o quê. Ele acha que isso é ok. Não, é uma provocação de estádio. Não é. Ele está usando uma característica minha
enquanto ser humano para tentar me desqualificar enquanto pessoa. Esse é o crime. O cara tá desumanizando o Vinícius. Não tem nada a ver com provocação de futebol. Nada a ver. Você vaiar, você pressionar, você xingar o Real enquanto instituição é uma coisa. Você usar a raça do cara para colocá-lo num pote como se ele não fosse humano ou abaixo disso. Porra, quem não enxerga essa bizarrice e coloca isso como provocação de torcida, é loucura, gente. É loucura. Assim, eu tenho muita preocupação, não conheço a pessoa, eu tenho orgulho de dizer que, assim, da boca dos meus filhos, isso nunca vai sair. Eles sabem que eles não podem falar tudo num estádio de futebol. Não interessa, o estádio não tá me dando a senha para ser um filho da puta, não, porra. Assim, você está aqui no estádio, a partir do momento que você está autorizado a ser um ser humano de merda. Pelo amor de Deus, gente. E para finalizar, o Vinícius ele sofre violência pelo menos 3 vezes. No ato racista, na não punição e na relativização estrutural do futebol espanhol e da Espanha como um todo, que são declarações como essas do Valdano. Mas foca no futebol, é o que a Tati está trazendo aqui, que está todo mundo falando a 4 ventos. Então, são pelo menos 3 violências aí, ou repetição da mesma violência em diversas formas que o Vinícius tem sofrido nos últimos meses. E aí não quer que o cara fique mais à flor da pele. Exatamente. Quando a pele é justamente o alvo de quem faz isso, faz o que faz.